Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Tamanha é a minha alegria, porque passamos por Shavuot. Quantos passaram por Shavuot aí? Quantos eles estão queimando? Eu estou assim, muito grata ao Senhor, pela visitação do Senhor em Shavuot, por aquilo que o Senhor me curou, por aquilo que o Senhor curou a minha casa, por aquilo que o Senhor revelou, pelos sapatos novos que o Senhor colocou nos meus pés e mais impactada ainda com essa porção. Eu fico impactada com a palavra do Senhor e a fidelidade dele, que tudo está sincronizado, tudo está sintonizado, tudo está conectado. Cada vez que eu vou descobrindo isso, eu fico assim, mais apaixonada pelo Senhor. E somos privilegiados, porque você poderia passar por Shavuot, viver um momento incrível e ficar como que, e agora? Né? Passou um furacão, passou um vento forte e foi bom, e eu degustei, eu apreciei, mas e agora, né? Não, o Senhor faz tudo em sincronia. E quando eu comecei a ler essa porção, eu falei, Senhor, que tremendo! Está conectado, está alinhado, o Senhor não deixa o seu povo perdido. Amém? E essa porção de hoje, né? Eu confesso que algumas coisas eu vou deixar para os mestres destrinchar mais, né? Mas essa porção, nassou, né? Traduzida é levantar e faça. É tremendo, né? Que cada porção tem uma ordem, tem um verbo, né? Faça, né? E nessa paraxá trata de muitos assuntos. Fala do levantamento por famílias, né? Que é o censo. Fala da organização e ordem de serviços. Fala também da lei da restituição. Fala da lei do nazireato, dedicação do altar, bênção sacerdotal e tantas outras coisas que estão escondidas, né, em todas essas partes. Amados, aquieta o coração, vamos orar? Aleluia, Senhor. Não queremos ouvir nenhuma outra coisa a não ser a Tua voz. Aqui está a Tua palavra, aqui está o Teu povo, e sabemos que o Teu Espírito também está aqui. Então tudo está perfeito, Senhor, para que algo aconteça. Senhor, eu quero declarar que o natural nós já temos. Já estamos até acostumados com o natural. Mas, Senhor, nesta noite nós queremos experimentar o sobrenatural do Senhor. Pai, de alguma forma faz com que as letras saltem. De alguma forma, Senhor, faz com que não seja uma narrativa escrita num livro, mas que seja a Tua voz produzindo algo impactante dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, não peço só por esses que estão aqui, mas por aqueles que estão meditando nessa palavra hoje. Por aqueles, Senhor, que estão espalhados, Senhor, por tantos lugares, aqueles que estão em casa, aqueles que estão em família, aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão, Senhor, em qualquer lugar. Que algo sobrenatural aconteça, Senhor. Em nome de Yeshua. Amém. Então, esse livro, eu acredito, né, quando eu comecei a ler, eu vi que ele estava muito ligado com o que nós vivemos em Shavuot. Então, se você viveu Shavuot, se algo aconteceu contigo, você vai perceber o quanto o Senhor te ama e o quanto Ele não te deixa desprovido. Ainda que tenha sido maravilhoso, ainda que tenha sido impactante para você, mas você não é um ser que vai ficar desprovido da presença do Senhor. Não é um momento, é uma vida. O Senhor quer uma vida contigo. E nessa porção particularmente, eu confesso que eu vou me deter ao censo, à ordem de serviço que o Senhor que estipula, né, nessa porção. Você que passou por Pessa, você fez um percurso e ali você foi liberto. E aí o percurso continuou e aí você chegou em Shavuot e algo aconteceu, né? O Senhor te revestiu, ali o Senhor te abençoou. Só que não é o fim do trajeto. Pelo contrário, é o começo de um. É onde começa o meu serviço e o teu serviço. Você precisa visualizar isso acontecendo no mundo espiritual e na sua vida hoje, aqui. Você foi liberto, você foi revestido e daqui parte alguma coisa. Não é o lugar que se estaciona, não é o lugar que senta, não é o lugar que fica apreciando o que já viveu. Mas é o momento de início de alguma coisa, um trajeto novo, onde começa o meu serviço e o teu serviço. Amém?
E antes de começar a questão do censo, eu sei que a Paraxá começa em Números 4, 21, mas eu preciso voltar no 4 para poder seguir uma linha de raciocínio com vocês. Esse censo, ele é um levantamento, né, uma contagem feita de pessoas, famílias, ordenada por Adonai para distribuir serviços aos levitas. Só um parênteses. Levita é aquele que foi separado para um trabalho na casa do Senhor. Hoje, infelizmente, por causa do cristianismo protestante, a gente percebe que em várias denominações, nas igrejas evangélicas, foi adotado, entrou um engano de que levita é aquele que toca. E o levita é aquele que toca, e o levita é aquele que canta. Amados, isso é um engano. Se você ler, você vai ver que não é isso. Sinônimo de levita é aquele que trabalha, é aquele que faz a manutenção do tabernáculo, é aquele que transporta, é aquele que trabalha, que vigia, que protege, entendeu? Então, se você acha, se você estava escondido numa zona de conforto, de que você não precisa fazer nada porque você não toca, porque você não canta, hoje eu te peguei. Não precisa. Você precisa ouvir o que o Senhor tem. E se você tiver o dom de tocar e de cantar, o Senhor vai te pegar também. Amém? Então vamos lá. Números 4. Vamos ver se os levitas estão atentos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu aqui na congregação, por exemplo, tem algo assim que eu acho fabuloso. Principalmente quando tem festa. Às vezes tem festa e a coisa está muito animada lá atrás, está gostoso, você está conversando, e aí tem um monte de levita na cozinha lavando aquele louçarel, tem um monte de levita cozinhando, tem um monte de levita fazendo um monte de coisa. Às vezes o culto aqui está num fervor, uma adoração, tem sempre um levita lá atrás intercedendo. Às vezes tem um levita lá aconselhando, instruindo. Tem levita que faz mercado, gente. Tem um levita que eu tenho aprendido muito com esse. Ele fica sempre atento ao novo que chega. E ele vai lá, e ele abraça, ele cumprimenta. Tem levita espalhada por todo canto. Entendeu? Então vamos lá. Números 4. Nossa, disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Este é o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre eles estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da propiciação estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que se servem. E envolverão a ele todos os seus utensílios na coberta de peles finas e porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhes porão os varais. Tomarão todos os utensílios do Senhor com os quais servem o santuário, e os envolverão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles finas, e lhe porão os varais.
Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, que fareis para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um a sua tarefa, o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Eu confesso que a primeira vez que eu li isso aqui, eu ri sozinha. Porque diante de tantos detalhes em que Arão e os seus filhos tinham acesso, diz que Deus faz um censo, levanta os levitas, que são aqueles que vão trabalhar, que vão se envolver, que vão fazer a manutenção, e diz que ele, dessa tribo aqui, ele separa aqueles que vai fazer, sabe o quê? Carregar. Eu, na hora, eu me lembrei muito da família do palácio. Foi a comparação que o Senhor me deu. Se você não jantou na casa do palácio, você precisa jantar um dia, gente. Porque é mais ou menos assim, talher de prata, esses detalhes foi me lembrando da casa do palácio. E no final eu falei assim, é como se eu fosse convidada para esse jantar na casa do palácio. O Senhor me separou para isso, para o jantar. Só que aí quando eu chego lá, Sandra, é para você só tirar a mesa. Como assim? Esse é o meu cargo? Olha lá, mas olha os talheres, a Cláudia caprichou na mesa, tem flores. Olha a mesa como está linda, os pratos, porcelanas, as taças. Sandra, o seu cargo hoje aqui nesse jantar é só tirar a mesa. Amados, às vezes a gente tem dificuldade no nosso natural de entender o cargo e o valor que Deus dá para o cargo que Ele tem. Para mim, só tirar a mesa diante daquilo tudo, fala sério, né? Queria mesmo era me sentar, queria mesmo era, pegar aquela taça. Isso é uma comparação, tá, amados? Que eu estou fazendo, que foi a forma que o Senhor me fez entender. Mas, aos olhos do Senhor e naquilo que o Senhor dá valor, na verdade eles estavam com a melhor parte. Eles iam carregar o Santíssimo, eles iam carregar a coisa que era mais importante, a coisa que estava à presença do Senhor. O Senhor escolheu esses levitas, que na nossa aparência, na nossa lógica, parece o pior dos serviços e o menos valorizado. Mas era o que para o Senhor tinha maior valor. Isso é tremendo demais. Levita, ouça o Senhor te falando qual o teu serviço. Não deixe que você perca o valor daquilo que é o Senhor que dá o valor. Não somos nós, é o Senhor. E às vezes não precisa alguém apontar para mim que não tem valor. Eu mesmo, às vezes, desqualifico aquilo que o Senhor qualifica para mim. Entenderam? E isso me chamou muito a atenção. E é legal que eles não podiam nem ver, né? Eles só podiam aparecer quando já tivesse tudo pronto. Imagina, gente, eu chegar no jantar daquele, na casa da Cláudia. Sou um exemplo, tá, irmão? Mas é porque a irmã é muito caprichosa. E quando eu fui lendo, são muitos detalhes, é pano disso, é isso, e esses levitas não foram chamados, ainda que eles quisessem. Não era isso que o Senhor tinha designado para eles. Havia valor em outra coisa, carregar. E, gente, carregar não deveria ser fácil não, hein? Carregar no ombro, pesado. Vamos lá. Deveres dos gersonitas. É gersonitas que fala, pastor? Né? Gersonita. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar neste
para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço ou cargo ou tarefa das famílias dos Gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as tuas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que se deve fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes determinarem tudo que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas, da tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bom, aqui o negócio já ficou mais aparente, né? Já ficou mais agradável, apesar de ser trabalhoso, mas é um trabalho que fica em evidência, né? Esse povo aqui, esse pessoal, esses levitas já foram separados para fazer uma coisa que já tomava mais tempo. E lá na frente é interessante, no capítulo 7, quando o Senhor manda trazer a oferta, para esses que tinham mais tempo envolvido, né, e que eram envolvidos naquilo e que tinham mais tempo de trabalho, o Senhor acaba dando para eles também uma oferta, né? Então esse é o encargo, esse é o trabalho. Não é igual dos outros levitas, é totalmente diferente, mas foi o que o Senhor separou, foi o que o Senhor selecionou. E eu confesso que tem algumas coisas aqui que eu não entendo por que tinham, mas tinham. Tem coisas que às vezes na congregação, no ministério, você não entende para quê, mas é necessário. É necessário até a manutenção, porque o Senhor separou esses aqui para fazer a manutenção disso. É pesado? É, mas precisa da manutenção, precisa de alguém cuidando. Vamos lá, deveres dos filhos de Merari. Quanto aos filhos de Merari, tá certo, pastor, a pronúncia? Segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, o contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás todo aquele que entrar neste para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é de sua obrigação, levar segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo que pertencer a seu serviço. E designareis, nome por nome, os objetos que devem levar. E é este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Parece que esse pessoal aqui ficou com uma parte mais pesada ainda, né? Não era fácil não, gente. Era um encargo mais pesado. Mas que nem a primeira tribo podia pegar para fazer e nem a segunda tribo. Foi designado para esse pessoal fazer. Esses levitas estavam com encargos de fazer isso. Pode me ajudar, irmã. Fique à vontade. E aí eu te pergunto, de todos esses encargos, qual deles você se identifica? Em qual deles você está inserido? Em qual deles a tua alma se apraz, se a alma tem prazer de fazer? É interessante que eu fiquei pensando que Deus não precisava Moisés fazer. Deus sabia quantas pessoas tinham. Mas Deus precisava ensinar para Moisés o que é ordem. Deus precisava ensinar para o povo que há ordem. Que assim como Deus é ordeiro, ele tem ordem, né? Ele precisava ensinar que tinha que ter ordem. E eu gosto dessa palavra ordem porque ao mesmo tempo que fala de organização, é de direção. Então, ao mesmo tempo que Deus ele é organizado, ele também dá direção.
E aí, vamos lá, faz uma conta aí comigo. No censo dos coatitas foram levantados 2.750 levitas. Dos gersonitas foram levantados 2.630 levitas. Dos Merari foram levantados 3.200 levitas. Quantas pessoas deram? 8.580 pessoas. 8. Vamos lá. Vamos lá, no versículo 46. Todos os que foram contados dos levitas, contado por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos os que entraram para cumprir o quê? Cumprir o quê? Trabalho do serviço e de levarem cargas da tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.500, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Foram designados cada um para o seu serviço e sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Na boa, 8.580 pessoas é muita gente, não é não? Imagina 8.500 pessoas servindo, é muita gente. Pois eu te digo que pode ser que não. Dependendo do ângulo que você olhe, 8.580 pessoas servindo é muita gente. Muita gente. Mas se você parar e olhar pelo ângulo daqueles que têm necessidade de ser servido, 8.000 não é tanta gente assim. Porque o censo dizia que era de 30 a 50. Então onde está o povo de 30 para baixo? E o povo de 50 para cima? E as crianças? E as mulheres que não eram contadas? 8.000 já deixou de ser muita gente. Não já? Não estou querendo dizer que Deus errou na matemática, não. Eu estou querendo dizer que às vezes a gente olha para o ministério e acha que já tem muita gente servindo. A gente olha para o ministério e acha que já tem muita gente fazendo alguma coisa. Mas é porque nós olhamos pelo ângulo errado. Deixamos de olhar para o ângulo daqueles que têm necessidade de ser servido. Se você não para e olha para esse ângulo, você vai achar sempre que tem muita gente. E aí te dá a possibilidade de você se esconder, de você sentar, de você não fazer, de você não se envolver. Quando o papel do levita era o quê? Que todos trabalhassem. E Jesus disse que o véu foi rasgado de cima a baixo para que todos se envolvam, para que todos façam. Amém? Amém. Eu não consigo ler isso aqui, e aí no capítulo 7, só para fechar, eu achei muito interessante que nós, seres humanos, às vezes a gente sabe o que tem que fazer, sabe que o nosso Deus é ordeiro, no sentido de organização, ordeiro no sentido de dar ordem, faça, vai, arrume, pegue, leve, carregue. Deus é assim, amado. Deus que você serve, Ele é assim. E Ele conta comigo e Ele conta com você. E às vezes nós, seres humanos, a gente dá algumas desculpas. Imagina, o serviço já estava pronto, cada um já sabia as suas posições, cada um estava disposto a obedecer, mas às vezes falta aquela coisa mas eu não tenho condição. Eu entendi o meu chamado, eu entendi que é para fazer, mas eu não tenho condição de me envolver, eu não tenho condição de ajudar, eu não tenho condição. E lá no capítulo 7 é interessante que depois que estava tudo pronto, Deus fala assim: Moisés, fala para os líderes trazerem a oferta. Fala para os líderes trazerem e colocar a oferta que era designada para o tabernáculo e a oferta também que era para esses que estavam trabalhando. Não tem desculpa. Se Deus te chamou, se Deus te capacitou, vai, que o Senhor vai levantar líderes que vão contribuir, que vão ajudar, que vai trazer oferta, que vai somar, que vai fazer multiplicar. Amém, queridos? E eu não posso deixar de ler isso aqui e não me lembrar da analogia que Paulo faz em relação a essas coisas lá em 1 Coríntios. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 12. Talvez falar de tabernáculo, utensílios do tabernáculo. Confesso que tem coisas do tabernáculo que eu desconheço. Eu uma vez fui pesquisar e fiquei impactada que
A própria tenda que cobria eram várias camadas, né, pastor? Aquela lá de trás deu trabalho? Imagina construir essa que tinham várias camadas, era enormes, né? E eu queria trazer essa realidade para nós hoje. 1 Coríntios 12. Diz assim, eu quero do versículo 12, vamos começar do 12. Quando eu estava lendo sobre o tabernáculo, uma coisa que o Senhor falou muito ao meu coração é que eu fiquei tão impactada, né, de pessoas que são separadas para cuidar de coisas tão importantes, de coisas tão separadas, né, de coisas de tamanho e valor. E se o Senhor me colocasse para carregar uma coisa, se o Senhor mandar só eu varrer, se o Senhor mandar só tirar a mesa do jantar, eu já teria satisfeita. Só que teve um momento que o Senhor falou para mim assim: você está alegre com os utensílios que tinha para carregar? Hoje vocês são o utensílio. Hoje nós somos o vaso que carrega a excelência. Nós somos o utensílio, amados. E eu fiquei assim, eu falei, oh Deus, que coisa tão tremenda. Nós somos o utensílio do Senhor. 1 Coríntios 12 fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só membro, um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou corpo? Nem por isso ele deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe, o mesmo Deus ordeiro, que dá ordem, que organiza. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O corpo o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os mesmos membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Lembra dos levitas que parecia que era um serviço tão desnecessário, né? Mas era necessário, era importante. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar, falar todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amados, quando a gente passa por Shavuot, não significa que é o fim do trajeto, mas é o início de um. É onde começa o meu serviço e o teu serviço. Não adianta ficar liberto sem saber para onde você vai, o que você tem que fazer. O Senhor, eu acho tão tremendo, é como se Ele desenhasse para que a gente não se perdesse. Ó, nesse ponto você vem para cá e é tal coisa. Aí você um percurso, né?
E aqui outra coisa. E agora ele tá dando uma direção. Gente, essa palavra acontecer logo, sempre acontece logo após Shavuot? Tremendo demais. Só fica perdido quem quer ficar perdido. Só fica desorientado quem quer ficar desorientado. O Senhor não quer soprar um fogo para você, o Senhor não quer soprar algo em cima de você e te deixar, vai lá e se vira. Ele é ordeiro, Ele está dando a direção, né? E tem uma coisa que eu acho impressionante, é que a gente fica tentando manter o fogo aceso. E eu sei que intimidade mantém, eu sei que oração mantém, eu sei que... Mas tem uma coisa que mantém também, é o teu serviço. É melhor dar do que receber. Quanto mais você dá, mais você tem. Então o serviço tem que se encaixar. Você tem que achar o serviço logo depois de Shavuot. Você precisa achar. Vamos lá em Romanos 12. Quando você achar, eu mostrarei um caminho ainda mais excelente. Tem um tabernáculo a ser construído. Estamos construindo. Romanos 12. Romanos 12, de 3 a 8. Porque pela graça me foi dada. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se ministério, dedique-se ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Eu imagino que Moisés, quando ele deu a ordem das coisas que eram para fazer, ele não só deu uma ordem, vai lá e faz, pega lá as tábuas, pega lá as estacas. Havia uma ordem também para fazer. E não mudou, gente. Não mudou. O Senhor continua ordeiro, o Senhor continua dando ordem. E é interessante que você... Como é gostoso quando você pega isso e traduz para a nossa vida hoje. Quando você consegue transferir isso para a nossa vida hoje. Porque esses amados, eles não conseguiram só o favor do Senhor de participar de uma obra. Eles alcançaram algo muito tremendo, obediência. Eles foram treinados em obediência. Eles acertaram em Deus em obediência. A minuciosidade daquilo que se fazia exercia neles uma obediência ao Senhor. E cada vez que você para obedecer, Deus revela o caráter dele. Por isso que você entende que ele é ordeiro. Por isso que você entende que é a ordem. Por isso que você entende que é a organização. Por isso que você entende que aquilo que parece que ninguém está vendo é o que o Senhor está vendo. E isso precisa de alguma forma, esses números precisam de alguma forma impactar a gente. O Senhor falou, prepara a festa de Pêssah. Bereshit preparou. O Senhor falou, prepara a festa de Shavuot. Bereshit, obediente, preparou. Mas se o Senhor mandasse hoje, levanta um censo, pastor. Faz um levantamento agora para o serviço. Bereshit seria um número grande dos que servem ou dos que estão necessitados de ser servidos? Aqueles que passam por Shavuot, aqueles que entenderam que estão libertos, que foram capacitados, que foram revestidos, vai entrar em qual grau? Os levitas precisam se levantar. Os levitas precisam se alistar. É tempo de alistamento. É tempo de você dar o seu nome. Não adianta achar que não, mas a palavra está falando de 30 a 50. Eu ainda estou, né? Agora não, deixa mais para frente. E a gente conhece muita gente que fala isso, né? Só vou me comprometer mais para frente. Não, está no meu tempo. Querido, o véu foi rasgado de cima a baixo. Não tem mais idade. Se você creu, vai. Se você creu, vai. Amém? E
quero deixar claro que eu não estou dizendo que Deus errou na matemática não, tá? Mas quando eu vi esse número, eu lembrei daquela passagem que Jesus fala assim, peça ao Senhor da seara que mande. Jesus estava entendendo o que esses 8.000 representavam. Ele não estava dizendo que o pai tinha mentido na matemática, mas ele tinha entendido. Ele fala, peça ao dono da seara que envie trabalhadores. Levitas, cadê vocês? Tem aquele louvor que fala, onde está o fogo? Onde está o fogo? E aonde está o fogo? O Espírito está procurando. Onde que está o fogo? Levita, cadê você? Qual é a desculpa desse ano? O Senhor foi tão bondoso, tão misericordioso, de uma fidelidade incrível. Não só de se revelar a nós, mas de nos fazer participante. Fica doente quem quer, fica paralisado quem quer. O Senhor está indo, o Senhor está indo. É avante, olha para frente, olha para frente. Vamos voltar lá em 1 Coríntios? Agora nós vamos ler a primeira parte, que nós pulamos. 1 Coríntios 12, no 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos por ídolos mudos. Não pertencemos, não servimos e não seguimos mais a ídolos mudos. Servimos a um Deus que tem boca e fala. E tem falado no nosso meio. Sabeis que outrora, quando eres gentios, 1 Coríntios 12, 1. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo era guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito mesmo. E também há diversidade nos serviços. Visualiza o tabernáculo agora, meu irmão. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Porque a nenhum é dado mediante o Espírito. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, o mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de língua. E a outro, capacidade de interpretá-los. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Não poderia terminar com outra palavra a não ser individualmente. Em Shavuot, o Senhor convoca o povo, mas na hora de separar o serviço é individualmente. E você precisa entender, se o cargo for para carregar o que é santo, se você não for, vai ficar desfalcado. Se for para levar as estacas, se for para levar as tendas, as cortinas, gente, as cortinas enormes. Significa que se você não entendeu individualmente, você vai deixar falta. Você vai sobrecarregar alguém. O serviço não vai ficar como deveria. Eu vou insistir em dizer para você, Shavuot não é o fim do trajeto, mas é o início de um. Do meu serviço e do teu serviço. Para finalizar, Mateus 25. Mateus 25, 14. Eu acredito que a próxima vez que você for cantar Onde Está o Fogo, você vai cantar Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
Mateus 25:14 diz assim: porque o reino de Deus, o reino dos céus, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Servo é o que, gente? Servo é o que é servido? Servo é o que? Servo é o que se posiciona. Servo é que entendeu o seu chamado. Servo é aquele que foi capacitado. Servo é aquele que foi revestido. Servo é aquele que se colocou em posição de obediência. Entenda, amados, que posição de obediência não significa que você já sabe tudo, mas você se colocou em posição de obediência. E o próprio Senhor encarrega de te direcionar, de te ensinar, de te instruir, de te corrigir. E é interessante que o Senhor não deixa a gente fazer tudo sozinha, né? Porque se eu fizer errado, tem um irmão que olha, não, é assim, ó. Se eu me esquecer de um detalhe, imagina aquela primeira tribo se esquece e vai lá e bota a mão. Morria. Você não está sozinho na obra. Tem alguém que vai te ajudar. O Senhor seleciona até pessoas para andar contigo. Cara, isso é muito tremendo. Aleluia. O reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 não ia aparecer. Era só para tirar a toalha da mesa. Ah, não, só tirar a toalha da mesa, não. Ah, não. Carregar a cortina? Ah, não. Carregar a cortina, não. Não. E aí o que ele tinha de excelência para fazer, o que ele tinha de capacidade, ele não fez. Ele pegou e enterrou. Se Deus deu 1, é porque ele sabia que você ia ter condição de fazer a manutenção daquele 1. Mas diz aqui que ele pegou e enterrou. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajuntou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando no fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu tive em Shavuot, eu passei por Pêssam, foi tremendo. O fogo desceu, Senhor. Tive até medo do relâmpago. Mas, Senhor, eu preciso conversar. Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
O censo já começou. O Senhor já deu ordem para levantar o número daqueles que vão avante. Já começou. O alistamento já está aberto. Não podemos perder tempo. Não podemos esperar que no próximo Shavuot, não podemos esperar que nas próximas festas, não podemos esperar que... Não podemos. Shavuot não é o fim do trajeto. Você não pode sentar e se acomodar. Não pode ficar ali, aquecidinho por aquilo que você viveu. Você precisa multiplicar aquilo que você viveu. Você precisa multiplicar aquilo que você recebeu. Shavuot não é o fim do trajeto, mas é o começo de É onde começa o meu serviço e começa o teu serviço. Onde estão os levitas? Onde estão aqueles que vão cuidar? Qual o ângulo que você tem olhado o ministério, a obra do Senhor? A construção, o Senhor já deu ordem. É ordem, faça. Faça, o Senhor é ordeiro e Ele já deu ordem. Vamos ficar na listagem dos que se levantam para ser servidos ou daqueles que vão servir. Eu quero te dizer que a capacidade que Deus derramou sobre você é para multiplicar. Então vão e multipliquem aquilo que o Senhor ordenou sobre a vida de vocês. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.